A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Êxodo, capítulo 16. A murmuração dos israelitas. Versículo 1. E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. Versículo 2. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Versículo 3. E os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera tivesse morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes trazido a este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Versículo 4. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Versículo 5. E acontecerá no sexto dia, que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Versículo 6. Então disseram Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito. Versículo 7. E amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Versículo 8. E disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Versículo 9. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. Versículo 10. E aconteceu que, quando falou Arão à congregação dos filhos de Israel, eles olharam para o deserto e viram que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deus dá o maná e as codornizes. Versículo 11. E o Senhor falou a Moisés, dizendo. Versículo 12. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartarei de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus.
Versículo 13. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Versículo 14. E quando o orvalho secou por sobre a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Versículo 15. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Versículo 16. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número de vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Versículo 17. E os filhos de Israel fizeram assim, colhendo uns mais e outros menos. Versículo 18. Porém, medindo-o com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Versículo 19. E disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, algum deles deixaram dele para o dia seguinte. Mas criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Versículo 21. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se o maná e o sábado. Versículo 22. E aconteceu que ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um. Então todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. Versículo 23. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiser de cozer no forno, cozei-o. E o que quiser de cozer em água, cozei-o em água. Tudo o que sobejar, guardai para vós até amanhã. Versículo 24. E guardaram-no até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Versículo 25. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. Versículo 26. 6 dias o colherás, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Versículo 27. E aconteceu ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Versículo 29. Vede, portanto, o Senhor vos deu o sábado. Portanto,
Ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Versículo 30. Assim repousou o povo no 7º dia. Versículo 31. E chamou a casa de Israel o seu nome Maná. Este era como semente de coentro branco, e o seu sabor como bolos de mel. Versículo 32. E disse Moisés: Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Encherás um homem dele e guardá-lo-ás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Versículo 33. Disse também Moisés a Arão: Toma um vaso e põe nele um homer cheio de maná. Coloca-o diante do Senhor, para guardá-lo para as vossas gerações. Versículo 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho, para ser guardado. Versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Versículo 36. E o homer é a 10ª parte do efa.